Olá, eu me chamo Mariana Costa, eu sou Futures Fellow no time de Estratégia e Futuros do PNUD SED e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco do processo da criação desse relatório chamado Futuros do Brasil, Sinais de Transformação. Essa publicação foi lançada em janeiro de 2026 e elaborada ao longo de 2025 e fala um pouco sobre os sinais de transformação do Brasil num horizonte de até 10 anos, então até 2035. Essa publicação é parte de uma iniciativa entre PNUD e Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, com o objetivo de desenvolver a capacidade institucional de foresight para tornar o governo mais antecipatório, proativo e resiliente. E essa publicação, ela se baseia em uma publicação global já lançada nos anos de 2023 e 2024 pela PNUD, chamada Destaque de Sinais de Mudança, ou Signal Spotlight em inglês. E essa é a primeira versão localizada em um país dessa publicação, que antes ela era feita de forma global, e o Brasil foi o primeiro país a fazer a sua versão localizada. Então eu quero começar essa apresentação perguntando por que deveríamos nos preocupar com o futuro quando o presente parece tão urgente, especialmente no momento global que a gente vive hoje e também se tratando de um país como o Brasil? E a resposta, eu quero trazer aqui uma fala do Cláudio Providas, que é o representante residente do PNUD no Brasil, na fala que ele deu durante o lançamento da publicação, em que ele diz: O objetivo de imaginar futuros é provocar uma discussão que a atual polarização política muitas vezes sufoca. Ao imaginar diferentes cenários, quebramos o bloqueio cognitivo que nos faz acreditar que o futuro já está escrito e é inevitável. Então a gente fez esse exercício de mostrar que existem uma pluralidade de futuros que podem acontecer nos próximos anos e que não é algo escrito em pedra, mas algo que a gente pode transformar e influenciar também. Então, a motivação por trás da elaboração dessa publicação foi romper a sensação de loop temporal e começar a construir o futuro agora. Ou seja, a gente escuta muito há muito tempo falar que o Brasil é o país do futuro, mas que esse futuro nunca chega. Então, a ideia também foi um pouco tocar nisso e ver que sim, os futuros podem ser construídos agora. E também fazer uma reflexão coletiva para propor ideias e orientar políticas futuras. Então foi uma reflexão coletiva e muita gente se envolveu ao longo desse processo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, Ahn, porque o Brasil é um país super plural e os futuros do Brasil são muito plurais e isso está bastante refletido nessa publicação. Então, começando aqui, o Signal Spotlight, o Sinais de Futuro, é uma publicação baseada em sinais de mudança. Dentro da metodologia do Foresight, a gente tem vários níveis de sinais, tendências, mas aqui a gente foca bastante nos sinais, porque eles ajudam a identificar mudanças emergentes antes que elas se consolidem como tendências. Então a gente está olhando nesse ponto inicial, bem inicialzinho, as primeiras evidências de coisas que podem começar a mudar daqui para frente. Eu trouxe aqui essa visualização que a gente trabalha bastante dentro do time de Estratégia de Futuros da PNUD, em que sinais são pequenos pontos, pequenas evidências que a gente enxerga hoje e que podem influenciar lá o futuro. E depois, um conjunto de sinais pode apontar para uma tendência, um conjunto de tendências pode indicar um driver um pouco mais complexo por trás disso. Depois desses drivers, a gente pode trabalhar com cenários, a partir dos cenários, criar implicações e opções em políticas públicas, por exemplo. E todos esses níveis, eles são trabalhados de uma forma ou outra ao longo da publicação e ao longo do processo, que eu vou explicar um pouco para vocês, mas a gente foca bastante nos sinais como ponto de partida, durante esse processo. Então, falando um pouco do processo, como é que foi, a criação dessa publicação. Dentro da metodologia de Foresight que a gente usa dentro do PNUD, ahn, para a criação dessa publicação, a gente explorou principalmente as etapas iniciais,
que seriam de framing ou enquadramento do desafio a ser proposto. Scanning, que seria a varredura de sinais, e sense-making, quando a gente faz sentido desses sinais que foram identificados na pesquisa até então. Então, começando na etapa de framing, a gente começou com um escopo de local do Brasil e também um horizonte temporal de 5 a 10 anos. Então, estamos olhando como a publicação foi elaborada ao longo de 2025, entre 2030 a 2035. E usamos várias ferramentas, entre elas o Domain Map, que está aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Identificamos 16 temas críticos para a governança do Brasil. Esses 16 temas foram separados em três clusters e é a forma que a gente organizou todo o conteúdo de tanto da pesquisa quanto ah, na publicação final. Então, o primeiro cluster ele se chama Esperança em Futuros Justos, que trata das temáticas de equidade, igualdade e pobreza, educação, saúde, diversidade, juventude e valores. O segundo cluster se chama Coragem para Futuros Responsáveis, em que a gente trata de emprego, setor privado, finanças sustentáveis, infraestrutura e energia. E por último, o terceiro cluster de Agência para Futuros Adaptáveis, que a gente fala sobre governança, segurança pública, urbanização, clima e biodiversidade. E a gente entende que os sinais analisados ao longo da pesquisa muitas vezes tocam diferentes temáticas que podem estar separados aqui nessa listagem, mas os sinais eles são muito interconectados, né? E isso tornou a publicação muito mais rica, porque dentro dos clusters, mas entre os clusters também existem relações entre sinais que são muito ricas e apontam para futuros bastante diversos para o país. Então, entrando um pouco na nossa etapa de scanning, de pesquisa, de varredura de sinais, Ahn, foi um trabalho bastante intenso e aqui eu trouxe essa visualização de forma um pouco mais didática, que a gente separou ela em dois momentos. Mas, na verdade, a pesquisa, ela foi bastante permeada entre diferentes fatores. Então, olhando mais para o lado de pesquisa desk, o nosso time analisou mais de 500 sinais de mudança que se relacionam com os 16 temas dos três clusters que eu já apresentei para vocês. Isso se deu numa comunidade de escaneadores de sinais da PNUD, que tem mais de 600 escaneadores em todos os países onde a PNUD atua, mas nós tínhamos um time específico do time de estratégia de futuros, que contava também com brasileiros, e a equipe do PNUD Brasil também foi super ah, intenso nessa pesquisa para a varredura de sinais, que chegamos nesse número de mais de 500. Mas nós também analisamos os tipos, que são tendências, questões, planos, projeções, obstáculos e sinais identificados através de relatórios e outras publicações de terceiros que informaram bastante a nossa pesquisa aqui. Mas além da pesquisa desk, a gente também fez pesquisas primárias com muitas pessoas. Então, parte disso foi um survey, uma pesquisa que a gente fez com o público geral e com especialistas, e nós chegamos a um número de 147 respondentes. Nós fizemos 14 entrevistas com especialistas dentro dos 16 temáticas identificadas no nosso escopo, e nós também tivemos 5 ensaios temáticos escritos por pessoas que estiveram presentes ao longo da nossa pesquisa e que estão presentes na publicação que vocês vão poder ler também. Entrando na etapa de sense making, o que que ela significa? É a etapa em que a gente faz sentido de toda essa pesquisa. Então, tivemos esse volume gigantesco de dados, mas eles precisam ser analisados, certo? Então, não só o nosso time, mas a gente contou com muitas pessoas nos 5 cantos do país para fazer essa construção coletiva de sentido dos sinais que já foram analisados, certo? Então, eu trouxe aqui uma fala da Mayra Almeida, que é gerente sênior de projetos da PNUD Brasil. Ela teve muito envolvida com a pesquisa, desenvolvimento da publicação, e ela diz
e ela acredita que a parte mais valiosa desse processo foi a construção coletiva. Trabalhar lado a lado com diferentes especialistas para interpretar os sinais, questionar pressupostos e moldar futuros plausíveis criou um entendimento compartilhado que enriqueceu todo o Spotlight. E eu não poderia concordar mais com a Mayra. Foi um processo muito, muito rico de conversar com brasileiros de todas as partes e fazer mesmo sentido dos sinais que a gente estava identificando e ouvir os sinais que essas pessoas estavam ouvindo ao redor delas. Então aqui eu trouxe uma tela com o nome de muitas das pessoas que contribuíram para esse processo, fossem por meio dos workshops, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou da pesquisa, que eu já comentei, da elaboração das redações. E isso é uma lista extensiva, mas ela não é uma lista definitiva de todo mundo que participou, pois muitas pessoas participaram também de forma anônima. Então foi uma pesquisa que envolveu muitas pessoas mesmo, de diferentes perfis através de todo o Brasil e foi bastante especial. Então, se vocês fizeram parte da pesquisa em algum momento, identifiquem seu nome aí e fica aqui o meu muito obrigada também. Dentro da etapa de Sense Make, também chegamos na minha etapa que eu pessoalmente foi a minha etapa preferida, que foi a etapa mais enriquecedora do processo, em que nós desenvolvemos 8 workshops com pessoas de todas as 5 regiões do Brasil e a gente agrupou elas em algumas temáticas, relacionadas. Então, tivemos workshop com líderes comunitários, com líderes regionais, com lideranças da juventude, com pessoas do setor público, do setor privado, e foi muito interessante discutir os sinais, com essas pessoas e ouvir delas. E todo o processo foi muito, muito rico, porque a gente conseguiu sentar e ouvir das pessoas não só o que elas estavam identificando ao redor delas, mas também sonhos, desejos para esse Brasil de 2035. E, de novo, se a sua foto está aqui nessa tela de alguma forma, eu deixo meu muitíssimo obrigado por ter participado dessa etapa tão enriquecedora para nossa publicação. Enfim, falei bastante sobre o processo de produção da pesquisa, de criação da publicação, mas agora eu quero falar um pouquinho da publicação em si. No final dessa apresentação, vou deixar o QR Code para vocês poderem baixar a publicação, mas aqui vamos falar um pouquinho do seu conteúdo. Então, a gente analisou mais de 500 sinais, falamos com muitas pessoas, fizemos pesquisas, workshops, entrevistas. E a gente pensou que como poderíamos amarrar todas essas 16 temáticas dentro dos 3 clusters de uma forma que ficasse de fácil reconhecimento para as pessoas que fossem ler essa publicação. A gente não gosta de chamar ela de um relatório, porque é uma publicação muito mais aprofundada do que um simples relatório. A ideia é que qualquer pessoa no Brasil possa se identificar com esses sinais, com o conteúdo que está dentro dessa publicação. E nada mais identificável, reconhecível, mais nosso do que o almoço brasileiro, certo? Na nossa equipe, nós éramos compostas por brasileiros, mas também por pessoas de outros países. E nas nossas conversas, tentando contar um pouco de como é que é o Brasil, a cultura brasileira, querer passar um pouco isso para os nossos colegas não brasileiros, eles ficaram muito impressionados com a nossa cultura do almoço. Porque o almoço é um momento que a gente para o trabalho por 1, 2 horas, a gente se senta em família, em colegas, em amigos, a gente conversa, desliga o celular, deixa ele de lado, fala um pouco sobre o seu dia, a gente come uma refeição, come o arroz, feijão, a farofa, e muita gente aqui no Brasil não sabe, mas isso não é comum fora do Brasil. Tem muita gente que trabalha e come na mesa de trabalho, come só um sanduíche. Então, o almoço brasileiro é uma coisa muito nossa. E a gente se deu conta também que todas as 16 temáticas que a gente estava abordando ao longo da publicação, elas aparecem de uma forma ou outra no almoço brasileiro.
Então, como falar de um almoço sem falar sobre saúde ou sem falar sobre biodiversidade, clima, urbanização, energia, infraestrutura? Se vocês pararem para pensar, todas essas temáticas que a gente está abordando, elas estão presentes no almoço, certo? Então a gente usou isso como uma metáfora para o presente e o futuro do Brasil, e isso é pincelado ao longo da publicação. E eu trouxe de novo aqui uma fala do Cláudio Providas, que eu acho bastante relevante para explicar como foi a integração da metáfora do almoço para essas temáticas de futuros, em que ele diz que o conceito de um almoço do futuro traz futuros abstratos para a realidade cotidiana. As perguntas: o que teremos em nossos pratos daqui a 10 anos? Quem vai cultivar esses alimentos? Teremos o suficiente para comer? Torna o futuro relevante para todos os cidadãos. É uma provocação como ferramenta. Então, é exatamente isso. A gente usou essa provocação como uma ferramenta de pesquisa e também uma ferramenta para tornar o conteúdo muito mais acessível para qualquer pessoa que vá ler essa publicação. Bom, passado essa grande temática, metáfora que amarra todos os temas, eu quero apresentar para vocês também um pouco como o conteúdo que a gente elaborou é apresentado dentro da publicação. Então, como eu comentei para vocês, nós temos três grandes clusters de 16 temas, e cada um desses temas segue uma mesma estrutura, em que a gente primeiro traz o que observar, que são breves pontos de vista que destacam lacunas, avanços e possíveis rupturas no futuro de cada um desses temas. O que isso traz à mesa, que é uma forma de amarrar com a nossa metáfora, mas também são implicações e considerações de políticas públicas para ponderar e agir do caminho que a gente deseja, de futuros preferíveis para o Brasil. Observações que são percepções partilhadas por entrevistados e respondentes do questionário do Spotlight. Então, aqui a gente traz em primeira pessoa a voz das pessoas que participaram da nossa pesquisa. E também desejos para o futuro do Brasil, que são ideias para se levar em consideração com o objetivo de enfrentar problemas complexos e o que os brasileiros gostariam de ver em 2035. Então, aqui a gente deixa o nosso coraçãozinho de brasileiro aflorar um pouquinho para ter essa otimismo e desejos para o futuro do Brasil. Então, apresentado um pouco dessa estrutura, eu vou pegar uma das temáticas e apresentar para vocês um pouquinho da pesquisa, um pequeno tira-gosto, se a gente está falando dentro da temática de almoço, do que vocês vão achar nessa publicação. Então, aqui a gente está falando do cluster 3, Agência para Futuros Adaptáveis, a temática 14, que é Urbanização, Laboratório de Imaginação. As cidades brasileiras são espaço tanto de crise quanto criatividade, e eu tenho certeza que vocês, brasileiros, ouvindo essa fala, conseguem identificar isso. Então, como eu falei para você, a gente fez uma pesquisa super extensa de sinais. Eu trouxe alguns dos sinais que a gente identificou aqui dentro dessa temática. A primeira é calor extremo, recorde, que explora, que demonstra desigualdades nas favelas brasileiras, mas também um sinal de que comunidades estão agindo pela transição energética para uma energia mais verde através de iniciativas como com arte. Então, trazendo um pouco disso, esse contraponto da crise e da criatividade nas cidades brasileiras. Aqui, em o que observar, temos alguns pontos como as favelas do Brasil continuam crescendo em ritmo alarmante, mas seus moradores permanecem altamente engenhosos. Algumas favelas estão aprendendo a se adaptar coletivamente às mudanças climáticas e a adotar soluções verdes para evitar a sua remoção. Também a migração climática no Brasil está aumentando com a intensificação de eventos climáticos extremos e enchentes. A urbanização exacerba o estresse climático e as temperaturas mais altas intensificam as ameaças à saúde humana. Novas cidades podem precisar ser construídas, cidades vulneráveis precisam se adaptar, e trazendo aqui a ideia de cidades esponjas como uma opção, e cidades seguras devem se preparar para receber imigrantes. Isso são apenas algumas das observações que a gente trouxe nesse capítulo de urbanização, mas vocês estão super convidados a ler um pouco mais do que a gente trouxe, mas essas duas observações, elas se relacionam bastante com esses dois sinais que eu trouxe aqui para apresentar para vocês.
E daí, seguindo, o que que isso traz à mesa? Ou seja, o que que esses sinais, essas observações significam para o futuro do Brasil? Então, será que o Brasil é capaz de construir cidades que incluam em vez de deslocar? As mudanças climáticas vão redefinir onde e como os brasileiros vivem? O Brasil pode transformar áreas periféricas em polos de inovação? São algumas das perguntas que a gente traz. O que que isso traz à mesa? Já na seção de observações, como eu comentei para vocês, a gente traz aqui a voz em primeira pessoa de pessoas que participaram da pesquisa. Aqui tem uma fala da Nathalie Unterstel, que ela trabalha no Instituto Talanoa, no Rio de Janeiro. Ela foi uma das 14 entrevistadas, especialistas dentro das temáticas que a gente aborda na publicação. E ela diz que o Brasil está investindo em estradas, usinas hidrelétricas, ferrovias e outras infraestruturas, sem levar em conta que essas estruturas precisarão resistir tanto ao clima de hoje quanto ao clima que enfrentaremos daqui a 50 anos. Então, a partir dessa observação, o que que a gente pode falar sobre o futuro do Brasil? E não só falar, mas o que que a gente pode mudar e influenciar, ãh, a partir dessa observação e dos sinais e o que isso traz à mesa. Mas, por fim, a gente também fala sobre desejos, esse olhar um pouco mais otimista sobre o futuro do Brasil, certo? E aqui eu trouxe duas falas de dois jovens que participaram dos nossos workshops. O primeiro é o Diogo, ele é do interior do Rio de Janeiro, de Macuco. Ele tem 21 anos e ele quer um Brasil em que 70% das cidades sejam reconhecidas como cidades esponjas. Já a Maria Eduarda, ela é de Porto Alegre, ela tem 17 anos e ela deseja que as pessoas não tenham que mudar de cidade pela questão do meio ambiente. Que elas vejam no futuro no local onde elas vivem, sem a preocupação se vai alagar, se vai estar muito quente. Ela anseia por mais som de pássaro na cidade. E, claro, eu estive ao longo desse processo enquanto pesquisadora, tentando me deixar um pouco mais distante do resultado, mas também essas duas falas, elas me pegam bastante. Eu sou gaúcha, eu moro em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. Em 2024 nós passamos por uma enchente muito devastadora e essas falas, tanto do Diogo quanto da Maria Eduarda, também são desejos meus para o futuro do Brasil. Então, queria trazer um ponto aqui também que a gente faz uma pesquisa de foresight, de futuros, enquanto pesquisadores, mas quando é uma temática que nos afeta tão profundamente, assim, é muito interessante ver a nossa posição enquanto sujeito e também pesquisador ao longo do processo, né? Bom, seguindo, nós seguimos essa mesma estrutura que eu comentei para vocês ao longo dos 16 temáticas, mas depois disso nós também entramos em alguns cenários possíveis, que nós e a equipe de pesquisa e as pessoas que participaram dos workshops conseguem ver como possíveis para o futuro do Brasil a partir dos sinais identificados. E daí aqui nós voltamos para nossa metáfora do almoço e em um workshop que contou com pessoas que trabalham no governo e em vários ministérios do Brasil, junto com a equipe da PNUD Brasil e da equipe de estratégia de futuros da PNUD Global, nós desenvolvemos esses quatro cenários de almoço, ah, que eu já aviso para vocês, eles podem parecer um pouco maluquinhos, mas nos ajudam a pensar em alguns caminhos que a gente pode estar se encaminhando e as implicações que podem acontecer a partir desses e outros cenários de futuro. Então, começando num cenário de linha de base, a gente tem o prato feito gourmet, que é como se a trajetória que está acontecendo hoje seguisse em linha reta, sem grandes alterações, e aqui a gente criou um cenário em que o prato feito ele começa a ganhar essa roupagem gourmet, chegando a preços bastante estratosféricos e não mais acessíveis para a grande maioria dos brasileiros, e o que que isso poderia acarretar em um cenário no Brasil em 2035. Seguindo para um cenário de colapso, a gente está aqui num cenário de insegurança alimentar extrema, um cenário
quase de guerra, em que a maioria dos alimentos não resistiu às mudanças climáticas. O que resistiu foi poucos grãos transgênicos que conseguem fazer apenas essa meleca, quase que uma ração, que é o que a grande parcela da população consome. Então, isso seria um cenário de almoço num cenário de colapso. Seguindo para um cenário de novo equilíbrio, chamado nutrição por aplicativo, em que a gente imaginou um futuro em que as pessoas elas se alimentam ah, de uma substância que ela é planejada para aquela pessoa, então tu faz ah, a tua bioimpedância e tu vende os teus, vende não, tu cede teus dados para um aplicativo, uma empresa que vai fornecer ali um alimento que tem todos os nutrientes, vitaminas e minerais específicos para o seu funcionamento, então você está muito saudável, nunca esteve tão saudável, mas a sua alimentação, ela é essa meleca, de novo, bege, que não se parece mais com o alimento que a gente identifica como alimento hoje, em 2025. E seguindo para um cenário de transformação, que a gente chamou de buffet de bairro, em que a gente imaginou que, por diversas questões de mudanças climáticas e econômicas e geopolíticas, o Brasil toma uma decisão em 2035 de barrar a importação e exportação de alimentos, então os brasileiros eles precisam se alimentar apenas do que é produzido dentro do Brasil, mas a partir de tudo que é produzido dentro do Brasil. E como que os nossos hábitos alimentares mudariam a partir dessa definição de comer super local, como que as comunidades, os bairros iam se organizar. Então, na nossa publicação, a gente tem o detalhamento de todos esses cenários. Eu convido vocês a lerem, é bastante interessante. E eu posso dizer também que o processo de criação desses cenários foi super interessante, que a gente começou com pequenas manchetes do que poderia ser cada um desses cenários, e da construção coletiva foi vendo as implicações de uma dessas características em um cenário futuro. E um cenário que inicialmente parecia muito ruim, a gente conseguiu ver pontos positivos, e o contrário também foi verdade. Um cenário que parecia muito legal, muito bom, a gente acabou vendo repercussões negativas em cima disso. Então eu convido vocês a lerem e, bom, nos mandem feedback depois do que acharam desses cenários e também da publicação toda, né? Mas, para além da publicação, nós temos os cenários, nós temos, a pesquisa, os sinais, todo o conteúdo textual. Nós também trouxemos alguns anexos. E a ideia por trás desses anexos são: bom, nós temos todo esse conteúdo super rico, elaborado por muitas pessoas nessa publicação. Mas e agora? O que fazer com todo esse conhecimento? A ideia foi criar essas duas ferramentas que as pessoas, leitores, tomadores de decisão, estudantes, qualquer pessoa do Brasil possa fazer o uso e se apropriar desses sinais identificados. Então, o primeiro é um jogo chamado Future Served, que é um jogo que trabalha a partir desses quatro cenários que eu apresentei para vocês e te coloca dentro deles lá em 2035 enquanto personagens possíveis dentro desse cenário. Então, tu pode ser um médico do SUS, tu pode ser um influencer, um ativista, dependendo de cada cenário, tem os seus personagens específicos, e você é convidado a passar por alguns desafios dentro desse cenário e tomar decisões estratégicas que impactam no futuro de todo mundo que está dentro dessa realidade. Então, deixei o QR Code aqui, é só apontar para a tela, dá para baixar, imprimir, jogar em casa. E às vezes que a gente jogou enquanto equipe com pessoas, com brasileiros, com pessoas de fora do Brasil, foram sempre muito ricas de ver como que as pessoas se movimentam dentro desses cenários, e convido todo mundo a jogar, que é super interessante. O outro anexo que a gente trouxe é um kit de ferramentas chamado Agindo na Selva da Mudança, em que a gente trouxe essa metáfora
um pequeno ecossistema dentro da floresta amazônica, com vários atores e o que esses atores poderiam fazer para interagir com os sinais da publicação. Então você chega nesse kit de ferramentas, você identifica o seu papel, então temos papéis para jovens, para estudantes, para pais, trabalhadores, parceiros comerciais, atores de Estado, líderes comunitários e artistas, enfim. Tem uma lista bastante extensa de personas que você pode se identificar, e a partir disso, nós temos uma gama de atividades propostas que você pode começar a interagir com os sinais e com a publicação e com todo esse conhecimento e trazer para a sua realidade, para a sua comunidade, para o seu contexto mesmo e construir a partir dali. Então, também deixa aqui o QR Code, convido todo mundo a baixar e aplicar nos seus contextos. É bastante interessante. Bom, nos encaminhando para uma parte final da minha fala, eu trouxe aqui algumas falas que são dos ensaios que eu comentei lá no início, que convidamos pessoas de todo o Brasil para trazer esses ensaios. Eu trouxe aqui essa fala da Moara Tupinambá. Ela é artista visual e ativista das causas indígenas da nação Tupinambá. E ela diz: o futuro do Brasil não está distante. Ele já pulsa nas aldeias, nos rios, nas florestas e também nos corações de quem acredita que outro mundo não só é possível, ele já está sendo construído dia após dia com nossas mãos e nossos cantos. E eu acho que essa fala traduz muito do que a gente percebeu ao longo dessa pesquisa, que os futuros eles já estão sendo construídos hoje e por muitos atores muito diversos. E eu achei bastante relevante trazer aqui para vocês. A próxima fala é do Diogo. Ele é estudante e empreendedor social e ele diz que hoje, com 21 anos, ele pode dizer que a coragem de sonhar se tornou a sua maior dádiva. Daqui a 10, 20, 30 anos, ele imagina que o Brasil como protagonista da própria transformação. E ele diz que o otimismo não vem apenas do que o Brasil é, mas do que ele pode e vai se tornar quando cada jovem acreditar no poder que é sonhar e transformar o seu entorno. Então, nas conversas, nos workshops com o Diogo, foi muito interessante ver o quanto o sonho move ele e move os jovens com quem ele interage. E o Diogo tem um trabalho incrível, assim como a Moara, e eu recomendo todo mundo ir atrás do trabalho deles. Então, chegando numa parte mais de encerramento, eu queria trazer aqui alguns dos objetivos que a gente se propôs a correr atrás lá no início do processo de desenvolvimento da publicação e que eu acredito que foram, concretizados, que é conscientizar sobre a importância de pensar e preparar para o futuro, incentivar a reflexão sobre mudanças emergentes que podem estar passando despercebidas ou ser vistas de forma limitada, e estimular diálogos sobre possíveis caminhos para o desenvolvimento futuro do país. Então, o alcance dessa publicação, eu diria que é quase imensurável, a gente não consegue ter acesso a todo mundo que consegue ler essa publicação, ela está disponível para qualquer brasileiro ler, mas eu posso dizer que ao longo do processo de pesquisa e de elaboração do conteúdo, eu vi, enquanto pesquisadora, esses objetivos sendo concretizados entre as pessoas que participaram de todo o processo. Então, foi bastante especial e ver esse conteúdo todo tomando forma. E agora, um ponto final, eu queria compartilhar com vocês alguns dos aprendizados que a gente teve ao longo do processo. Primeiro é que o Spotlight é um ponto de partida e que criar um Spotlight ou outra publicação de futuros, não é o resultado em si final, mas ele é um impulso para políticas e ação coletiva. A gente vê que o valor
dessa publicação está em estimular novas perguntas e apoiar a tomada estratégica de decisão. Então, o que que vai ser feito com ele a partir disso? E que os anexos, eles ajudam comunidades e formuladores de políticas a explorar os sinais, os cenários, as questões estratégicas destacadas no Spotlight e fazer ele ganhar uma sobrevida a partir dali. Não se parar na publicação, mas seguir em frente, e se transformar de fato em futuros do Brasil. Outro aprendizado foi encontrar as pessoas onde elas estão. Então, o processo envolveu criar espaços diversos para que as pessoas compartilhassem suas visões de futuro. E isso se deu através de oficinas, de conversas individuais, de pesquisas, da redação de textos. Então, a gente queria incluir a maior quantidade e diversidade de pessoas possíveis. E a gente entende que nem todo mundo tem parte do mesmo ponto, então a gente queria encontrar as pessoas onde elas estão, onde elas se sentem confortáveis. E por fim, isso foi muito enriquecedor porque as histórias pessoais tornaram os insights mais reais e relevantes. E por trás de cada sinal, cada relato, a gente viu um pouco das histórias das pessoas e foi muito, muito especial. Outro aprendizado é que a pesquisa exige flexibilidade e diversidade. Uma coisa que a gente entendeu ao longo das oficinas e dos workshops é que uma oficina pode, o que pode funcionar numa oficina pode não funcionar na próxima. Então a gente sempre esteve atento sobre o que estava acontecendo e adaptando o formato, adaptando a linguagem, adaptando os exercícios e sem se prender muito ao plano original. E eu acho que isso é bastante relevante para qualquer pessoa que trabalha com pesquisa e oficinas. E outro ponto é que não basta convidar pessoas diversas, mas é preciso garantir um ambiente seguro e confortável para que elas possam realmente participar e contribuir. E daqui eu reforço também essa adaptação, adaptar a linguagem, o contexto, para chegar naquela pessoa de forma que ela se sinta confortável de compartilhar. Por fim, quero falar um pouco sobre amplitude e profundidade. Então, o trabalho envolveu mais de 500 sinais, entrevistas, oficinas, pesquisas, e que cada sinal trouxe valor e ofereceu perspectivas distintas para o processo. E que o verdadeiro poder do Spotlight, ele está não só nesses 500 sinais, mas enquanto como eles se conectam para contar uma história maior sobre futuros possíveis para o Brasil. E então, depois disso, eu espero que vocês tenham ficado curiosos e gostariam de ler um pouco mais sobre o resultado dessa pesquisa, desse processo todo. Então, eu deixo aqui o QR Code para vocês baixarem a publicação, o kit de ferramentas e o jogo Future Served. E eu agradeço muito você terem passado esses minutos ouvindo um pouco sobre essa pesquisa e espero que vocês estejam junto com a gente construindo os futuros do Brasil. É isso, muito